Ok, irmãos, vamos avançar aqui no nosso estudo do fluxograma. Nas aulas passadas eu ensinei para vocês quais são aqueles conceitos da gramática do português que é importante que você saiba para que você realize um fluxograma. Então, tendo entendido essa parte dos conceitos, agora a gente pode ir para o fluxograma propriamente dito. Então, a partir dessa aula, nós vamos então começar a fazer o fluxograma de um parágrafo, ok? Então, eu queria começar aqui introduzindo vocês a minha metodologia de fluxograma, ok? Então, se você for procurar na internet ou em livros, você vai encontrar diferentes metodologias de fluxogramas. Todos eles têm a mesma ideia de como é que se faz um fluxograma e para que serve um fluxograma. Porém, o caminho é diferente. Então, eu vou ensinar aqui para vocês o caminho que eu utilizo e que entendo eu é um caminho mais prático, é um caminho que, uma vez que você domina ele, você pode fazer um fluxograma, dependendo do tamanho do parágrafo, na sua própria cabeça, ok? Então deixe-me explicar a vocês aqui como é o meu passo a passo. A realização do fluxograma é feita em 3 passos, ok? Então, assim como no nosso módulo de como estudar a Bíblia, eu mostrei para vocês o OIA, a observação, interpretação e aplicação. Também no módulo de homilética eu ensinei para vocês o EIA ou ECA, certo? Que é exposição, contextualização e aplicação. Assim também eu trabalho com fluxograma, só que dessa vez você vai utilizar o método OPA. Em primeiro lugar, você observa o texto, você lê o texto e então observa alguns detalhes do texto. Em segundo lugar, você produz o fluxograma. Primeiro você observa o texto, depois você produz o fluxo do texto, você desenvolve o fluxo do texto e em terceiro lugar você analisa o texto. Então essa metodologia ela é muito boa porque você, ao observar o texto, você já começa, então, o caminho para você entender o fluxo. E uma vez, então, que você entende e produz o fluxo do raciocínio do autor, que você coloca no papel o desenvolvimento do raciocínio do autor dentro de um parágrafo, então agora você vai analisar. Você vai ter o material em mãos para que você possa analisar aquele fluxograma e então chegar a algumas conclusões, ok? Então nós vamos trabalhar aqui com este método OPA. Primeiro você observa o texto, depois você produz o fluxograma e depois você analisa. Nessa aula aqui eu quero trabalhar com vocês o primeiro passo, que é o passo da observação. Então, esse passo é o seguinte, irmãos. Você tem um texto na sua frente, você tem um parágrafo ou mais de um parágrafo na sua frente. Quando eu digo um parágrafo, entenda que eu estou me referindo a um parágrafo predicante, certo? E você quer então tirar qual é a ideia central daquele parágrafo predicante. É para isso que serve o fluxograma, para você entender o fluxo do raciocínio do autor dentro de um parágrafo. Então, você tem ali um parágrafo e uma vez que você lê aquele parágrafo, você começa então a identificar alguns elementos daquele parágrafo que depois vai levar você a produzir o fluxograma. Então, o que você precisa observar naquele texto? Em primeiro lugar, identifique as orações daquele texto. Identifique e disponha cada oração em uma linha. Se você, então, já tem o Word, se você, então, já lê um texto e copia ele de um software ou alguma coisa, ou escreve à mão em um papel, você já faz isso e separando o texto em linhas. Você identifica as orações
e separa cada oração em uma linha, ok? Também é bom, a minha orientação é que você mantenha ali do ladinho o número dos capítulos e versículos, ok? Então, funciona mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho um texto de Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 13. Então, vocês já aprenderam tudo isso, eu já observei os verbos e já, então, dispus esse texto aqui em orações. No caso, você tem aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 orações, desculpe. Então, você tem 5 orações, você pode considerar essa daqui também uma oração se quiser, aguardando a bendita esperança e aguardando a manifestação da glória. O aguardando, o verbo está oculto aqui, mas vamos considerar como sendo uma oração só, ok? Então, você tem aqui estas orações. Você, então, dispõe essas orações em cada um em uma linha, ok? Então, aqui você ainda não está fazendo o fluxograma, você está apenas identificando e observando as orações dentro do texto, ok? Então, isso daqui, pessoal, deixe-me só explicar que isso daqui está assim, o nosso texto está assim porque eu estou fazendo no slide, ok? Mas se você for fazer no Word, o ideal é que você deixe os números aqui dos capítulos e versículos sozinhos aqui e faça com que todo o texto fique alinhado depois dos números, ok? Então, esse formatozinho aqui, onde tem texto debaixo dos números, ele não é muito bom por questões de organização se você for fazer no Word. Então, se você for fazer no Word, você deixa o número um em cima do outro aqui na sequência, mas então você controla lá naquelas reguinhas em cima, então em cima do Word tem aquelas reguinhas, você sublinha o texto, certo? Depois eu posso mostrar para vocês isso, um vídeo fazendo isso no Word, você sublinha o texto e então arrasta aquela réguazinha para ficar tudo alinhado, o texto ficar todo em um local só e os números dos versículos em outro local isolados, ok? Então veja, isso daqui não é fluxograma ainda, você está apenas identificando no texto as orações e já separando essas orações em uma linha só, ok? Depois, então, você identifica no texto qual é a oração principal. Quando eu falo de uma oração principal, eu estou pensando em um parágrafo. Se você vai analisar mais de um parágrafo, se você quer fazer um fluxograma de mais de um parágrafo, então cada parágrafo vai ter uma oração principal, ok? Então, identifique a oração principal do parágrafo. Mas, Neto, como é que eu identifico a oração principal do parágrafo? Responda as 3 perguntas que eu vou fazer aqui. Qual a oração está expressando o assunto do parágrafo? Então, qual é aquela oração que quando você lê, você identifica? Pronto, é sobre isso que o autor está falando. Se não ajudar, você ainda se pergunta, qual é a oração que não depende de nenhuma outra para fazer sentido? É assim também que você identifica uma oração principal, aquela oração que não depende de nenhuma outra. Ou então, qual oração é modificada pelas demais? Então, guarde com você esse termo modificado, ou modificação, porque nós vamos usar bastante esse termo. O que ele significa? Quando eu digo que uma oração modifica outra, eu não estou querendo dizer que ela muda uma outra oração. Não, mas que ela está me falando algo sobre aquela oração. Então, se eu falo, eu comi arroz porque estava com fome, essa expressão, essa frase, porque estava com fome, ela está modificando a primeira. Em que sentido? Porque ela está me explicando algo sobre a primeira oração.
Agora, existe uma oração naquele parágrafo que não modifica nenhuma outra, mas que recebe contribuição das demais orações? Pronto. Se tiver, essa é a oração principal. Então, deixe-me dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos aqui de novo para o texto de Tito, e aqui estão as 5 orações dispostas, ok? Então, se você pausa aqui esse vídeo e lê esse texto, você vai tentar identificar qual é a oração principal, qual é aquela oração que não modifica nenhuma outra, mas que todas são, recebe modificação de outras. Então vamos ler aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Essa é a primeira oração. O educando-nos, para que, só o fato dela estar aqui no gerúndio, o educando-nos, me diz que ela está me explicando algo sobre a primeira oração. Renegadas, então veja, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, então aqui claramente é uma explicação a respeito da oração que vai vir, certo? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos. Então, essa oração aqui, certo? Ela está me dizendo algo sobre essa oração. Então, ela está se referindo. Agora, o vivamos no presente século está me dizendo algo sobre o educando-nos. Educando-nos para que vivamos, certo? E depois o aguardando a bendita esperança está me explicando algo sobre o vivamos. Então, educando-nos para que vivamos no presente século, renegadas a impiedade e aguardando a bendita esperança. Então, note que todas essas orações aqui, deixe-me trocar aqui para a caneta, todas essas orações aqui, elas estão modificando umas às outras. Mas essa oração aqui, ela está soberana aqui, certo? Portanto, o versículo 11 é a oração principal. Tudo o que é dito no parágrafo é algo sobre a oração principal. Então, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Tudo o mais é referente a essa oração principal. Então, a graça se manifestou salvadora, educando-nos para que, então, ele vai, a partir daí, falar uma série de coisas sobre essa graça que se manifestou salvadora. Então, aqui você tem a oração principal. Como, então, você identifica a oração principal? Você identifica a oração principal vendo qual é aquela oração que expressa o assunto do parágrafo e aquela oração cujas demais estão trabalhando em torno dela, ok? Então, nós vamos ainda fazer muitos exercícios e você vai entender ainda melhor este conceito, tá bom? Mas eu penso que você já está conseguindo entender aqui a ideia. Então, avançando, você então já viu quais são as orações, já dispôs as orações ali, cada um na sua linha, você já encontrou ali, já observou qual é a oração principal. Agora então você vai identificar a relação entre as outras orações dentro daquele parágrafo. Então pense o seguinte, essa oração, você olha ali aquela oração e pensa, essa oração aqui, ela é coordenada a outra oração? Então, essa oração aqui, ela está em paralelo, ela é coordenada com outra oração? Essa oração aqui, ela é subordinada a outra oração? Então, o que você está tentando entender? É tentando entender como aquelas orações, como as orações estão se relacionando entre si. Então, lembre-se disso. Orações coordenadas são aquelas que acrescentam uma informação a outra oração. Por exemplo, eu comi arroz e comi feijão. Então, eu comi arroz e comi feijão. O comi feijão
está me acrescentando uma informação sobre eu comi arroz. Ou então, eu comi arroz, mas não gostei. A mesma coisa, eu estou dizendo eu comi arroz e acrescentando que eu não gostei. Agora, se eu disser eu comi arroz que estava na geladeira, essa oração que estava na geladeira está me explicando algo sobre a oração eu comi arroz. Portanto, ela não está acrescentando, ela está explicando. Se ela está explicando, ela é subordinada. A relação entre a segunda oração que estava na geladeira e a oração eu comi arroz é de subordinação, ela é subordinada, ok? Agora, imagine que eu digo, eu comi arroz que estava na geladeira e comi feijão. Então, você tem aqui 3 orações, ok? Sendo que a primeira oração, eu comi arroz, e a segunda oração, que estava na geladeira, a relação entre elas é de subordinação. A segunda oração está subordinada à primeira. Agora, a terceira oração, e comi feijão, ela está se relacionando com a primeira oração como uma oração coordenada. Ela está adicionando uma informação, ok? Então, você precisa observar como as orações dentro de um parágrafo estão se relacionando entre si, especialmente com a oração principal. Como as orações se relacionam com a oração principal e entre si, certo? Como eu disse a vocês, isso daqui, à medida que você vai treinando, é algo que você vai fazer com a sua própria cabeça. À medida que você lê o texto, você já vai identificando, você já consegue identificar aqui que essa oração está me explicando algo sobre essa oração está adicionando uma informação. Então, por exemplo, você vai ler um texto e vai ler, por exemplo, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, Jesus me diz aqui, ide fazer discípulos de todas as nações, essa aqui é a oração principal. Batizando-os em nome do Pai, então na sua cabeça você já percebe que é uma subordinação. Jesus está me explicando o que eu tenho que fazer com os discípulos, ou como eu devo fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai, ensinando a guardar todas as coisas. Então veja, o batizando em nome do Pai está subordinado à primeira oração, então eu penso nisso. O ensinando está me acrescentando uma informação, batizando e ensinando, certo? A relação entre elas, então, é de uma acrescentando uma informação sobre a outra, mas o ensinando ainda está subordinado à primeira oração, certo? E de fazer discípulos, batizando e ensinando. E eis que estou convosco. Então, veja aqui mais uma informação, um acréscimo de informação ao ir de fazer discípulos, batizando-os, ensinando, e eis que estou convosco. Então, você tem aqui uma oração principal, ir de fazer discípulos, e uma oração coordenada a ela, e eis que estou convosco, ok? Então, vão e façam discípulos, e eu estou com vocês. Então, aqui só para dar exemplo, mas vamos aqui para o exemplo que eu preparei aqui em Tito, capítulo 2, 11 a 13. Então, eu já expliquei para vocês que essa daqui é a oração principal. Então, vamos ver como as outras orações se relacionam, certo? Em primeiro lugar, educando-nos para que essa aqui está me explicando algo sobre a primeira oração. Então, você tem aqui uma explicação. Então, o que ele está explicando? Que a graça de Deus se manifestou salvadora. Como? Como ela se manifestou salvadora? O que ela realizou? Ela educando-nos. Então, essa aqui é uma explicação sobre a primeira oração. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
Então, você tem aqui essa oração e você pensa, essa oração, ela está se relacionando, ela está modificando quem? Qual outra oração? Se ela é subordinada, veja que renegadas a impiedade. E outra coisa que você percebe é que ela está entre vírgulas. Então, ela está me explicando algo sobre outra oração. Mas qual é a outra oração? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Então, essa oração 3, ela está se relacionando com a oração 4. Ela está me explicando algo sobre a oração 4. O que ela está explicando? Ela está explicando que nós devemos viver ao renegar a impiedade e as paixões mundanas, ok? Então, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora, a oração 4, ela está relacionada com quem? Ela está relacionada com a oração 2. Porque aqui na oração 2 diz, educando-nos para que vivamos. Então, esse vivamos aqui, e na verdade este para que, irmãos, nós vamos aprender isso posteriormente, mas esse para que deveria estar bem aqui, antes do vivamos, certo? Para que vivamos. Então, essa oração, vivamos no presente século, ela está me explicando algo sobre o educando-nos. Então, ele está me explicando qual a finalidade dessa educação. Ela está nos educando, a graça de Deus está nos educando para que vivamos no presente século, ok? Então, note que a oração 3, ela se relaciona com a oração 4, mas a oração 4 está me explicando algo sobre a oração 2. E a oração 5, ela se relaciona com quem? Então, vamos lá. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, você pergunta, este verbo aguardando aqui, ele está explicando algo sobre o quê? Sobre a oração 4. Então, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente e aguardando a bendita esperança. Então, ele está aqui me explicando como eu devo viver no presente século. Eu devo viver sensata, justa e piedosamente e aguardando a bendita esperança. Então, a quinta oração, ela se relaciona com a quarta oração, ok? Então, você tem que observar tudo isso. Só que todas essas orações aqui, elas se relacionam com a primeira oração. Todas essas orações estão, então, conectadas com a primeira oração. Como? O texto diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, o que ele vai falar sobre isso? Essa é a oração principal, a graça de Deus se manifestou salvadora. E o que Paulo vai falar sobre isso é que ela se manifestou salvadora educando. Então, a graça salvadora educa. E então, ele me explica que essa educação é para uma mudança de vida. Ela nos educa para que vivamos no presente século. Agora, essa mudança de vida, ela ocorre de duas formas. Primeiro, ao renegar a impiedade e as paixões mundanas, e segundo, ao aguardar a bendita esperança e manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu percebo, então, esse fluxo? Ao observar a relação entre as orações. Como a primeira oração é a principal, e a segunda oração, a oração 2, me explica algo sobre a principal, e a oração 4 me explica algo sobre a oração 2, e a oração 3 e a oração 5 me explicam algo sobre a oração 4.
Então, eu entendo como é que está funcionando o raciocínio do autor, certo? Ao você observar isso no texto, você está pronto para fazer o fluxograma. Fazer o fluxograma agora será apenas o trabalho de produzir os espaçamentos e as relações entre as frases, ok? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, não hesite em fazer perguntas, ok? É muito importante que você só vá para o segundo passo, o passo da produção, se você estiver dominando o primeiro passo da observação, ok? Então é isso. Fique com Deus e até a próxima aula.